Muito bom, cheguei de Minas com muitas saudades. Que Deus abençoe aos meus irmãos, Sérgio e família, Kleber e família, Crispim e família. Obrigado, foi muito bom. Se Deus quiser, 15 de janeiro estaremos em Minas Gerais com toda a família para juntos louvarmos ao Senhor. Vamos hoje estar estudando sobre o papel do homem, né? Vamos abrir em Gênesis 3, 17 a 19. O que importa é o que a Bíblia diz, não as opiniões. As opiniões devem ser sempre alicerçadas na Bíblia, não em achismos. Gênesis 3, 17 e 19 diz assim: E Adão disse, portanto, destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó tornarás. Primeira coisa que a gente vê aqui é, porquanto Adão deu ouvido à voz de sua mulher. Se fosse hoje em dia alguém falar assim, natural, claro, tem que ouvir a esposa. Não, porque hoje o casamento é meio a meio, 50% o homem, 50% a mulher. Errado. Essa democracia que estão aplicando à igreja, à família, não vem de Deus. O homem é 100% homem, marido, cabeça do seu lar. E a mulher é 100% mulher, esposa, ajudadora, 100% ajudadora idônea. Quando a gente quer cobiça, é o que tem acontecido, quando a mulher cobiça a posição do homem, né? Quando o homem se acomoda, né? Se acomoda, muitas vezes, poxa, querendo que a mulher trabalhe, sustente aquilo que seria a responsabilidade dele, está ótimo. Hoje tem homens que dependem. Não estou dizendo que eventualmente a mulher não possa ajudar. Agora, o primeiro erro desse texto, porquanto, não sou eu que digo, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher. Qual foi o erro? Ouvir a mulher? Não. O erro foi ouvir a mulher, o mesmo erro de Eva. Eva ouviu a serpente mais do que a... Em da palavra de Deus. Exatamente. Entre Deus e a serpente, Eva escolheu a serpente. Por quê? Ela ouviu aquilo que ela queria ouvir. Era agradável a ela. Poxa, já era o que ela pretendia, né? Então vamos ver aqui. Só falando sobre essa questão de ouvir a mulher, na conotação ruim, aquela história da mulher de Jó, de Ló, quer dizer, de Jó, mulher de Jó, em que quando Jó está no seu pior momento, em que perdeu os filhos e agora está doente, a mulher de Jó fala assim, amaldiçoa Deus e morre. E Jó não deu ouvido a essa mulher dele. E ele falou, tu falas como uma doida? Não receberíamos Deus o mal e somente o bem? Quer dizer, Jó, ele foi sábio de saber que a mulher não estava sendo voz de Deus, canal de Deus. Ao contrário, ela estava sendo canal de Satanás, para a destruição da vida dele. Perfeito, boa lembrança. O que nós podemos tirar dessa passagem é, Deus fala, primeira coisa, Deus fala as nossas vidas. Deus fala ao nosso interior. Deus fala principalmente através da sua palavra, que é revelado, claro e explícito. Não procure, quando o Espírito falar ao meu coração, achando que Deus não fala pelo Espírito através da palavra. Deus honra a sua palavra, que é uma carta aberta a todos os homens. E você exige de Deus uma revelação particular. Ah não, se Deus quiser, Ele vai falar comigo. Tem muita gente assim.
Deus já falou. Só falando a respeito da palavra da mulher, não é só a coisa ruim que tem, não. Tem aquela palavra de Abigail, que evitou que Davi fizesse uma... Mas no caso, ela teve uma palavra prudente. E ele deu ouvido e foi bênção na vida dele. Agora, o homem não deve se fiar na palavra da mulher. Ele deve avaliar se aquela palavra é uma palavra de bênção, é uma palavra que realmente é produtiva ou não. O homem não pode falar assim, se escudar de culpa depois. Ah, não, você me falou, eu fiz, me dei mal. Não. A partir do momento em que o homem assume a palavra da mulher para si, ele é 100% responsável. Ele não vai jogar na mulher a culpa. Porque ele é o cabeça, ele que decide. Ele pode dizer sim ou pode dizer não. Porque tem muito homem fazendo besteira, aconselhado pela mulher, e quando se dá mal, joga na mulher a culpa. Poxa, se você não tivesse sei que... E cria o maior fuzuê no casamento por causa disso. E uma coisa que nós temos que avaliar, o homem, ele é o cabeça, a decisão está na mão dele. E ele não vai jogar para as costas da mulher a decisão. Como às vezes eu vejo muito homem. Ah, vai você falar com o fulano, vai você resolver isso. Ah, resolve, no sentido, toma a decisão. Não consegue abrir a Bíblia. Olha que é essa página dura aqui, ó. Tá, mas a minha, só... A questão aqui, se vocês prestarem bem atenção, é a voz de Deus deve ser sempre a voz número 1 nas nossas vidas. Se Deus falar alguma coisa, nem marido, nem filhos, nem mulher, porque a Bíblia diz, aquele que não deixar, né? Pai, mãe, filhos, marido, mulher, não é digno de mim. Quando Deus fala, é importante compreender, a voz de Deus é mais importante. Por exemplo, isso lembra aquela questão, né? Quando um pai fala, você não vai na igreja. Não existe, não. Você tem que ir na igreja, se precisar, você desobedeça a seu pai. Não existe isso. A Bíblia fala para obedecer aos pais. Já citamos isso aqui uma outra vez. E a pessoa conseguiu vencer. Foi o caso, né? Da Viviane Castanheira. Viviane Castanheira, que acatou a nossa voz, se submeteu à sua mãe e Deus deu livramento um tempo depois. Ela conseguiu. É assim, é na submissão que a gente abre e libera o poder de Deus. Então aqui o problema de Adão foi que Adão ouviu outra voz, podia ser a mulher, podia ser o primo, podia ser o irmão. Por favor, Daniel. Podia ser a mula de Balaão. É? Quando a gente ouve, e ele sabia claramente o que Deus tinha falado com ele, mas ele deu ouvido, a culpa não é por ser a mulher, deu ouvidos a uma voz que falava algo contrário ao que Deus tinha dito. Qualquer voz que te orienta, isso eu digo, pode ser a voz do seu pastor, pode ser a voz da toda a sua igreja, de toda a grande assembleia. Se a igreja falar contra a palavra de Deus, você vai ouvir a igreja, o pastor, o bispo, o padre e o papa, mais do que a palavra. Nós temos que ter coragem de pagar o preço. Lutero, o que fez? Ele estava dentro de uma instituição poderosa. Mas quando ele conheceu o texto, ele no seu coração ouviu a palavra de Deus, mais do que as tradições da igreja. Mas a gente vê que mais tarde o próprio Lutero vai contra a palavra e começa a perseguir outros que... Porque, por exemplo, ele traduziu a Bíblia para o alemão. Sim. E deu a Bíblia ao acesso dos alemães. Só que o que acontece? Cada um pegando a Bíblia e lendo, começa a descobrir mais coisa. Aí o outro grupo começou a querer ir mais a fundo. E Lutero não aceitou,
Mesmo que aquele grupo tivesse apoio na palavra, ele não aceitou. Quer dizer, cada um de nós tem uma espécie de um limite da tradição humana. Lutero foi até aqui, mas quando ele viu um outro grupo indo um pouquinho mais adiante, falou, não, até aqui é o suficiente, ninguém pode ir além disso. Sendo que ele deu a Bíblia para o povo. E o povo começou a querer viver o que estava lá. E eu acho que cada um tem que pensar nisso. Uma coisa que muitas igrejas, e eu quero dizer isso claramente e repreender tais igrejas. Tem gente que diz, tal igreja é a grande Babilônia. E isso ou aquilo, falando, e não olhando para si próprio. Uma coisa que eu vejo, quando Lutero se desligou, se desprendeu da Igreja Católica, hoje eu vejo muitas vezes os evangélicos com a mesma estrutura de império religioso, uma grande sede a qual domina as filiais da sua empresa religiosa, detém o poder econômico, todas essas encaminham o dinheiro para a central, para o sustento da vida do papado evangélico. E nós temos o descaramento de às vezes de falar, nós temos não que criar novos papados, novos domínios religiosos. O texto aqui, homens, o texto manda que cada homem ouça a Deus. E quando o homem não ouve a Deus, ele sofre. Ele amaldiçoa a sua terra. Ele amaldiçoa o seu trabalho. Então, e podemos imaginar aqui que não era assim. Não exigia tanto esforço. Não exigia tanto suor. Porque é Deus que dá. Mas o homem, ele quer se achar mais que Deus. O homem, como Satanás, ele quer ser igual a Deus. Foi o desejo de Eva. Poxa, você vai ser igual a Deus, Eva. O homem não quer dar satisfação para ninguém, não quer que ninguém diga para ele, você pode e você não pode tal coisa. Então, homens, o primeiro ensino que a gente tira daqui, não é que é pecado ouvir a esposa. Como muito bem citado por Darcília, a esposa pode ser a conselheira, ajudadora idônea. O homem está indo no mau caminho, se a sua esposa avalia o que ela está falando, examina como os bereanos fizeram, examina na palavra. Seja a esposa, seja um amigo, seja o pastor, se alguém está te exortando na palavra e você vê e de fato então dê ouvidos. Às vezes a gente por orgulho, isso é o meu caso muitas vezes, por orgulho eu já não quero, não gosto. E eu peço perdão muitas vezes, às vezes que as pessoas vieram. Uma coisa que o Kleber me falou, né, nessa viagem, está certo. Como é que você faria, Israel? Digamos que você está gordo. Gordo. Você é um tucano gordo. Um tutucano gordo. Aí vem um outro assim, um homem assim de 200 quilos. Cara, mas você está passando dos limites. Você está gordo. E realmente você está gordo. Qual seria a sua reação? Imediata. Não sei. Eu Não, acho que eu um ia... de 200 falando que você tá gordo. Ela aí olha pra você. Olha pra você antes de olhar pra mim. Perfeito. Mas sabe o que o Kleber me falou? O que esse cara de 200 quilos falou? Você estava, digamos assim, que seu peso para você ficar na medida fosse 50 quilos. E você está com 80 quilos. Você está com 30 quilos de sobrepeso. Ele falou certo ou não falou? Não falou. A nossa reação é: olha pra tua cara, meu filho, olha a tua gordura, sua bola, pneu de trator. Olha pra você em vez de ficar falando pra mim. Nossa reação é de revidar. E qual que é o... Presta atenção, não é pneu de Fórmula 1. Presta atenção, Tucano. A gente tem que ver. Mas ele fala assim, a gente tem que tirar proveito dessa exortação. Ele está com a razão. Eu estou gordo.
E se eu for humilde, eu vou examinar o que ele diz para ver se realmente tem fundamento. Mas isso é para exemplificar. A nossa atitude é achar alguma coisa no outro. Aí eu deixo de ouvir, que foi um conselho bom. Poxa, muito obrigado. Poxa, eu vou ver, vou examinar realmente se eu estou com sobrepeso e vou tomar as medidas. Aí eu posso com autoridade voltar para ele. Digamos que eu consegui voltar ao peso dos 50. Eu falo assim, agora eu acho que eu posso te ajudar. Realmente você tem toda a razão, eu estava fora do peso. Mas será que eu não posso te ajudar? Será que você, com amor, com humildade, também exortar? Mas a nossa reação é nem ouvir e já partir para o ataque. A gente não aceita ser exortado. Tipo, quem é você para falar? Daniel, acorda. Neném, neném, japonês do papai? Ânimo, dormir mais cedo em vez de ficar fazendo coisa, dormir mais cedo. Olha, tá filmando você. Esse seu olhar japonês. Então, queridos, o que a gente aprende aqui, homens, para estar à frente, seja do que for, de uma empresa, de um trabalho, ou mesmo não estar à frente, mas para você um funcionário abençoado, à frente da sua família, você precisa ouvir a voz de Deus. Treinar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ser humilde e aceitar ser repreendido, ser exortado, ser capaz de reconhecer os seus defeitos, para abençoar a sua família. Porque deste os ouvidos à voz da tua mulher. E hoje as pessoas dão ouvidos à voz do povo. Por exemplo, vamos citar um outro homem, Arão. Arão era um homem, sacerdote, mas quando Moisés subiu, ele deu ouvidos à voz do povo. Deus não tinha mandado ele construir um bezerro de ouro, mas ele, como Adão, ele ouviu não a mulher, mas ele ouviu a voz do povo. Vamos em outra passagem rapidamente. Vamos abrir em 1 Pedro. Quase isso. 1 Pedro 3, 7. Diz assim: mas os céus e a terra que agora existem... Não. Não vai ter em segunda Estou em vez. 2 Pedro. Perdão. 1 Pedro. Aí, tá em 1 Pedro. 1 Pedro 3, 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, ou, como em outras traduções, frágil, como sendo vós os seus coerdeiros, coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos ver o que o texto diz. E aí, vamos começar. Aliás, Isabel, vamos começar com a Isabel. O que você entendeu desse texto? Que o marido tem que tratar a mulher como o vaso mais frágil, quer dizer, ela não... Ele tem que dar honra para a esposa, assim, tratar ela bem. Não desprezar, tratar ela com honra. Certo. Mais alguma coisa? E aí? Não, o que a gente entende aqui é que é aquela coisa. Se o homem não dá aquela honra, não dá aquele... O que a mulher precisa de atenção, de cuidado, aqui tá, eles serão impedidas as vossas orações. Então, ou seja, Deus vai bloquear as orações dele se ele resolver tratar a esposa mal, de forma grosseira. Então Deus vai bloquear as orações dele, porque ele não está sabendo agir como Jesus agiu. Perfeito. Não está buscando fazer aquilo que Jesus fazia. Israel, o que você entendeu do texto? Te ajudar a acordar um pouco? Sim, que os homens têm que tratar as esposas assim, da melhor forma, pra eles terem que conseguir sustento, a coisa, tudo,
Porque a mulher é a parte mais frágil. Ela tem que ficar com a parte mais simples da coisa, fica mais em casa. Mais frágil, Não é mas isso. não é isso. Não quer dizer. Cuidado, acorda melhor, daí quem sabe seu raciocínio melhor. Faz caretinha que tá filmando, vai pra... Faz caleta pra todo mundo ver o bico De tucano. de tucano. Muito bem. Voltando aqui. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. O homem deve honrar, reconhecer o valor. Honrar aqui é dar valor. A mulher tem uma posição tremenda, tremenda na vida de um homem. Né? Aquele ditado diz, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. É muito verdade. Se o homem dá honra à mulher, ele está agradando a Deus. Muitos homens tratam a mulher de uma forma agressiva. E a agressão não é só agressão física, é agressão no olhar, nas palavras. E às vezes a agressão pelo silêncio. Oi, meu amor, tudo bem? Ó, tô indo pro futebol, tá? Não dá tempo. Tempo para a sua esposa. Tempo para conversar sobre as questões domésticas. Tempo para ouvir as angústias, os problemas. Honra a tua mulher. Sabe por quê? Aqui, olha que bonito que tem nesse texto. Aqui descreve a mulher como um vaso mais frágil. Frágil, lindo e delicado. Muito, né? Como vaso mais frágil. Mas cuidado com esse vaso. Você não chega a Deus. Deus de tal forma honra, se importa com as mulheres, que as orações do homem são impedidas. A comunhão, quando o homem cuida bem da sua esposa, ele está cuidando bem Seu relacionamento com do seu. É como se fosse Jesus. Ele está ali, Jesus habitando na esposa. Quando ele dá atenção para a esposa, ele está dando atenção para Jesus. Quando a um destes pequeninos fizeste, a mim o fizeste. Quando o homem ignora, não dá ouvidos, não dá atenção. não dá atenção à sua esposa, ele está desonrando.